Dali Flamengo, vamos agora com redação Sport News, direto do Ninho do Urubu, hoje pela manhã, a preparação do Flamengo e a programação de hoje até amanhã na hora do jogo. Crédito de imagem, link abaixo na descrição, Grupo Globo, e se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like porque eu agradeço, e fortalece demais o canal. Vamos conferir projeções e as últimas do nosso Mengão. Ainda nas quartas de final da Libertadores temos Flamengo e Estudiantes. O Flamengo começa decidindo essas quartas de final na sua casa, porque teve uma campanha pior. Então, o segundo jogo dessa decisão será fora. Então, amanhã, 9h30 da noite, duelo com um argentino. E aí, minha gente, tem um reencontro do Rossi com o seu ex-clube pela competição continental. Ainda tem um leve sotaque. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores. Mas a intimidade do Rossi é cada vez maior com o português e com o Flamengo. Defendeu Rossi! Eu me sinto na minha melhor forma, posso falar da minha carreira e espero que continue assim. Chegou em julho de 2023 e, com o passar do tempo, entendeu como é ser goleiro num time que é mais badalado pela força do ataque. Tem muitos jogos que a gente não é muito acionada e isso aí vai mais no mental para a gente não perder essa concentração e estar preparado para qualquer bola que pode vir. Ainda que o protagonismo seja menor, a responsabilidade é grande. Seja na saída do bola, jogando com os pés, a gente se cobra muito não só se toma gols, mesmo se dá um passe errado, se sai uma saída do gol mal feita. Quando precisa, Rossi vem sendo decisivo. Na Libertadores, por exemplo, impediu uma eliminação precoce do time ainda na fase de grupos, no finalzinho do jogo contra o Deportivo Táchira. Que fim de jogo! Enlouquecido no Maracanã! No Brasileiro, se o Flamengo tem a melhor defesa, muito se deve a ele. Pegou 2 dos 3 pênaltis que teve pela frente no campeonato. Entre eles, um de Piquerez do Palmeiras, adversário direto na luta pelo título. Rossi! E no rebote, Rossi de novo! E aos poucos vai entrando para a história do clube. Na última temporada, quebrou um recorde que durou 45 anos. Rossi se tornou o goleiro do Flamengo que passou mais tempo sem tomar gol, 1.135 minutos. A maior parte da história do Rossi no futebol argentino foi defendendo o Boca Juniors, mas ele também teve uma pequena relação com o próximo adversário do Flamengo na Libertadores. O Estudiantes foi meu primeiro time da Série A que ele me comprou. Cheguei lá sendo muito novo, com 19 anos. Acabou não tendo muito espaço, fez apenas 3 jogos. Tinha 2 goleiros experientes lá, eu chegava como uma aposta a futuro. Deu frutos com outras cores. No futuro dele agora está a missão de superar o time do passado. Vai ser o 9º jogo do Rossi contra o Estudiantes. Às vezes ele ainda dá uma derrapadinha no português. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa. Só que, para a tranquilidade da torcida, segue se expressando com toda a segurança usando as mãos. Quanto pode ser importante o jogador conhecer bem a essência de um clube como Estudiantes, que sabe que gosta de Libertadores? Eu acho que é mais conhecer a questão do ambiente depois, né, pro jogo da volta, porque os companheiros são completamente... Os adversários não foram companheiros, né, são jogadores completamente diferentes. Então, pode conhecer a cultura do futebol local também, mas... Não sei se acrescenta muito, e o Rossi tem se notabilizado por ser o goleiro de time grande, tá? Que é o goleiro que fica esperando aquela bola fatal. O time passa o jogo inteiro atacando o adversário e vão vir 2 bolas e ele tem que estar preparado para essas 2 bolas. E ele tá. Tem vezes que nem vem as 2 bolas, ele vai para casa, parece que ele nem usou o uniforme, nem vai para a lavanderia o uniforme. Mas quando a bola vai, ele tem sido muito, na jogada, na bola difícil, ele tem sido muito presente. Então, é um jogador que está bem adaptado, hein? O português dele tá bacana, hein?
Tá, não, e tá se legal. esforçando, vai dar uma derrapadinha ali, como a gente viu na reportagem, normal, mas isso acontece. Sim, é normal. Tá se esforçando para falar português porque tem... Até a gente que fala português às vezes derrapa. Sim, tem muita gente acomodada no Brasil, tem muita gente acomodada no Brasil. Vou falar do jeito que eu quiser porque eles vão me entender. Que não é assim. Eu acho até que o jogador, que é um funcionário, tá ok, vai se adaptando ali. Agora, um cargo de chefia, um técnico que não fala nada de português, não poderia estar trabalhando no Brasil. O Rossi tá evoluindo muito no português e em campo ele faz as participações dele quando ele é chamado e não é chamado tantas vezes, né? Olha só, o técnico do Estudiantes, o Eduardo Domingues, ele disse que quer tirar o conforto do Flamengo jogando na sua casa. Vini, como ele pode fazer isso? De que forma pode incomodar? Só antes do Vini falar, já conseguiram, tá? O Central Córdoba tirou o conforto do Flamengo e o Deportivo Táchira também. Vamos ver agora. Eu acho que o Flamengo é um time que gosta de ter a bola, né? Então, a partir do momento que você tenta ficar com a bola, e obviamente não basta só você ficar com a bola na defesa, você tem que agredir, você tem que incomodar, o que é muito difícil, porque além de gostar de jogar com a bola, o Flamengo também é um time muito seguro, muito sólido, que sofre poucos gols. Então, assim, essa missão que o Estudiantes está se propondo a fazer, ela é muito difícil de executar, né? Que é incomodar o Flamengo. Agora, para mim, a missão é essa, é ficar com a bola e tentar ser agressivo, né? Usar a atmosfera do fator casa e arquibancada para tentar ser agressivo, né? E quem sabe sair na frente. Eu acho que marcar o primeiro gol já traria um pouco de dificuldade para o Flamengo, que sempre sai na frente, que sempre tem o controle do jogo, né? Então, acho que esses primeiros minutos podem ser muito importantes para o Estudiantes tentar sair em vantagem. E sobre o Rossi, impressionante como ele, acho que surpreendeu a todo mundo, né? Porque ele sai do Boca Juniors meio brigado, ele vai pro Al Nassr, né, na Arábia, e aí ele chega um pouco acima do peso. Eu lembro que quando o Rossi foi contratado, muita gente falou, será que vale todo esse investimento mesmo, toda essa briga para ter o Rossi? E o tempo mostrou que valia, né? Tá pegando demais, e eu concordo com o Lofredo. O goleiro de time grande, que é pouco atacado, às vezes é até mais difícil, porque ele fica frio durante o jogo, ele se desconcentra, ele se desconecta, né? Então é um time que sofre muito pouco, mas quando vem aquela bola que o Rossi precisa defender, normalmente ele tem feito a diferença. Nós vamos agora até o Ninho do Urubu, aqui mesmo no Rio de Janeiro, onde a Duda Dal Ponte acompanha a preparação do Flamengo para jogar em casa a primeira partida contra o Estudiantes. O jogo é amanhã. Bem-vindo à redação, Duda. Estamos no Ninho do Urubu porque hoje, na parte da tarde, às 3h30, tem a última atividade antes dessa partida importantíssima para o Flamengo amanhã no Maracanã, às 9h30 da noite, contra o Estudiantes. É uma primeira partida em casa e depois vai ser decidido lá na Argentina na semana que vem quem passa para as semifinais da Libertadores. Ontem o Rossi deu uma entrevista coletiva e disse que é bom jogar a primeira partida em casa para fazer um bom resultado, um bom jogo e depois decidir com tranquilidade fora de casa. Muitas pessoas têm uma opinião um pouco diferente, né? Mas essa foi a opinião do goleiro Rossi, que inclusive já jogou no Estudiantes, né? No começo da carreira dele. Pra gente falar um pouquinho sobre o time que vai a campo, o técnico Felipe Luiz só vai escolher mesmo o time no último jogo, como normalmente ele faz, né? Mas na última partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo viajou sem 6 jogadores. E agora a gente já tem uma expectativa um pouco diferente. O Léo Ortiz, por exemplo, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, está de volta. O Varela, que voltou da seleção uruguaia na data FIFA porque estava com uma pubalgia, está se recuperando. Ontem já treinou uma parte com o grupo, então também deve estar de volta amanhã. Mas Jorginho e Alexandro, Jorginho com edema na coxa esquerda e o Alexandro com um problema, né, uma lesão na panturrilha esquerda, eles não devem estar disponíveis ainda para o jogo de amanhã. A gente vai precisar esperar o jogo de hoje, o treino de hoje, né, para ver se eles vão a campo ou não, mas a princípio esses 2 jogadores ainda são desfalque para essa primeira partida da Libertadores. Quem sabe para a partida da semana que vem, do jogo de volta, aí sim eles possam estar disponíveis. E tem também o caso
caso do Bruno Henrique, que ele reclamou antes da partida contra o Juventude de um desconforto muscular, então para controle de carga ele não viajou, mas vale lembrar também que o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos por conta de manipulação de resultados para beneficiar apostadores, mas o Flamengo entrou com efeito suspensivo, conseguiu esse efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e agora o Bruno Henrique está liberado para jogar até um novo julgamento no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, Bruno Henrique provavelmente vai para o jogo de amanhã também, porque foi só um controle de carga, então tá tudo bem com ele. Deve ir para essa partida. Agora, sobre escalação mesmo, a gente vai precisar esperar o treino de hoje à tarde para saber como o Filipe Luís vai montar esse time. Um tema que eu tenho para trazer aqui para vocês também é sobre essa renovação do Filipe Luís, né? A gente vem falando muito na última semana sobre o contrato dele, que vai até o final desse ano, porque o Filipe recebeu uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, o Flamengo nem abriu conversas. O Filipe Luís também falou em entrevista coletiva depois da partida contra o Juventude que não tem interesse, que tem compromisso com o Flamengo, que tem objetivos muito claros aqui e quer ficar aqui. E o Flamengo, claro, já começou essa conversa, já abriu as negociações para renovar, né, esse contrato do Filipe Luís. Mas existe uma conversa definitiva, né, marcada para depois dessa sequência decisiva, porque agora o Flamengo tem uma sequência bem importante, não só pelas quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes, mas também pelo Campeonato Brasileiro, contra Vasco, Corinthians, Cruzeiro. Então, depois dessas partidas decisivas, o Boto, que é o executivo de futebol aqui do Flamengo, vai conversar com os empresários do Filipe Luís para aí sim pensar em uma proposta oficial e aí renovar o contrato. Aí a gente precisa saber também a duração desse contrato, né, por mais 2 anos. A gente ainda tem que apurar essas informações, mas a nova informação é que depois dessa partida decisiva, para não influenciar em resultados, em pressão, aí sim o Boto vai conversar com os empresários do técnico Filipe Luís. E ainda sobre esse tema, a gente estava aqui mais cedo no Ninho do Urubu e a gente viu o Paulinho, ex-volante do Corinthians, da seleção brasileira, chegando aqui. A gente conversou rapidinho com ele e ele falou, tô indo ali dar um abraço no Filipe Luís. Ele veio até o Álvaro Santana, nosso repórter cinematográfico, que trabalhou com ele durante a seleção brasileira, né? O Paulinho jogou a Copa de 2014, também a Copa de 2018. Então ele veio por aqui. Hoje ele é executivo do Mirassol. O Mirassol hoje tem jogo com o Botafogo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro, partida atrasada. Então ele veio por aqui, tava com uma camisa do Mirassol para entregar, dar de presente pro Filipe Luís, para trocar um papo com ele também. Os dois estão aqui trocando esse papo antes da partida de Botafogo e Mirassol e também de Flamengo e Estudiantes, que é amanhã pelas quartas de final da Libertadores. Barreto. Primeiramente, eu joguei lá no Estudiantes, sei o que é a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, não tem. O Rossi passou pelo Estudiantes em 2015, né? Ele disse que conhece a cultura do clube, mais do que conhecer, né, jogadores do elenco atual. Se é que tem algum, de 2015 para cá é muito difícil, né? O Veron não joga mais. Não. Tem outro cargo. Agora, é curiosa essa visão dele, assim, porque, pelo visto, para o Rossi, o bom é fazer um bom primeiro jogo. Né? Aqui, né? Porque quem faz um bom primeiro jogo fora de casa também, se vence fora de casa, aí sim. Vai cheio de vantagem para o segundo jogo. Acho que o Rossi conhece, porque o Estudiantes é um time que mudou, inclusive, sua cultura de clube nos últimos tempos, né? Mudou de estádio. Sim. Por exemplo, em 2015 jogava ainda no El Único de La Plata, que era outro estádio, agora está no seu próprio estádio. Agora não é mais o único. Não é mais o único. E é um time que mudou, né? Um time que vem mudando um pouco, um time que vem mais se adaptando a algo parecido com a SAFs no Brasil, coisa que é muito mais polêmico na Argentina do que no Brasil. O fato é que toda essa mudança, no entanto, não refletiu num time muito melhor. O time dos Estudiantes não é bom. Não é bom. Assim, o Flamengo time do Flamengo, por outro lado, tem muito talento. E eu estava falando de remanescente de 2015. Claro que não chega tanto, mas o Arrascaeta é um remanescente de 2019, né? Do grande ano do Flamengo. Arrasca e Bruno Henrique. Agora só os dois, né? Só. Acho que só os dois. E o Arrascaeta continua muito decisivo para o Flamengo. Aliás, tem vivido uma temporada muito, né? Assim, nessa soma de gols e assistências, né? O que se chama no futebol de contribuição para gol, né? Muito. Agora na Libertadores nem tanto, né? É curioso isso do Flamengo na Libertadores, e esse é o saldo que o Flamengo vai precisar resolver nesse jogo, porque é um jogo muito importante, tem que fazer resultado, porque o Estudiantes é um time bem mais fraco do que o Flamengo, mas é a quarta de final de Libertadores, é Buenos Aires, o Rossi sabe o que significa. O Flamengo tem uma média de um pouquinho superior a 2,1 gols no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores são 9 gols em 8 jogos só.
faz muito menos gols na Libertadores, obviamente tem o contexto da competição e não tem um artilheiro. Enquanto no Brasileirão, o Flamengo tem inclusive 2 no top 5, né? Pedro e Arrascaeta. O Arrascaeta é o único jogador do Flamengo na Libertadores que marcou mais de um gol. São 9 gols marcados por 8 jogadores diferentes e o Arrascaeta é o único que conseguiu ir às redes uma vez mais do que uma única vez. Então o Flamengo procura ainda o artilheiro, o Flamengo sempre teve Gabigol, o Pedro se destacando, procura um artilheiro para essa campanha de Libertadores que quer chegar ao título e procura ser um time mais ofensivo também. O desafio é esse jogo, o Flamengo precisa fazer talvez não só um, o Flamengo talvez precisa fazer 2, 3 gols nesse jogo para elevar para uma situação um pouco mais tranquila de um time, que também não é esse time, mudou, que está um pouco traumatizado por essas fases eliminatórias contra times mais fracos, né? Acho que Peñarol e Olímpia ainda está na memória de todo torcedor do Flamengo. Peñarol e Olímpia que são times ainda que eram inferiores ao que é esses Estudiantes, mas o Flamengo de hoje parece muito mais bem preparado, especialmente por conta da força dessa segunda janela que não fez nos anos anteriores e tem tudo para passar. Falando do Arrasca, assim, é muito legal você acompanhar a evolução. O Arrascaeta é um craque, né? Craque, para mim é craque. Craque é uma análise diferente que tem que se fazer. A gente viu os números dele de 19 e desse ano. Esse ano ele é melhor que 19. Porque ele tem quase os mesmos números, mas com muito menos jogos, né? E essa reinvenção do Arrascaeta, que eu acho que grandes craques passaram, e aí dada a devida proporção, obviamente. Mas você teve, por exemplo, muita gente acompanhou o final da carreira do Romário, né? O Romário era um jogador de área no final da carreira, mas no início da carreira não era assim, era um jogador de explosão, de arranque. Ronaldo, né? Enfim, e outros, o Cristiano Ronaldo, que era um jogador de lado de campo e se torna um centroavante. Repito, dadas as devidas proporções, trazendo para a realidade do Brasil. Na realidade do Brasil, o Arrascaeta é o melhor jogador que a gente tem no nosso futebol. E a gente está acompanhando uma reinvenção de carreira de um atleta formidável, cara. Eu, como narrador, assim, acho que eu tenho uma honra muito grande de narrar o Arrascaeta jogar, assim. Sempre que eu vou ao estádio narrar, eu falo, vou narrar o Arrascaeta jogando de novo, porque eu tô narrando a história, e a história é construída pelos pés desse cara aí. Só que é um cara diferente agora. Eu acho que é uma composição dele com o Felipe, que eles entenderam o seguinte: o Arrasca de hoje, ele não entrega mais o físico do Arrasca de antigamente. Então, como é que você faz para extrair o melhor do Arrascaeta? Eu acho que você tem que fazê-lo jogar num espaço menor de campo, né? Ele não tem que ser o 10, o cara que arma, ou o cara que atua pelo lado e traz para dentro para armar, né, com essa dinâmica. Ele se torna um atacante. Então, o Arrascaeta hoje é um atacante. Fora o Pedro, eu acho que dos atacantes do Flamengo, ele é o melhor finalizador de longe. Se comparar ele com o Luiz Araújo, com Cebolinha, com quem você... com Plata, com Bruno Henrique até. É incrível a frieza que tem o Arrasca, né? Ontem eu falei dos gols que ele faz que parece que dá pro goleiro pegar. Isso. Aí você vê o replay e conclui que não dava. Não dá, porque a facilidade com que ele faz passa a impressão de que, não é possível isso, que o goleiro não vai pegar, mas é fácil para ele fazer, né? Então, assim, incrível, cara, o que o Arrascaeta fez em termos de reinvenção na carreira, né? Então, eu acho que E é um aspecto dos grandes craques, mais um. Ele é um grande craque, um jogador raríssimo no futebol. E ainda como vários grandes craques ao longo da história... Parece que dá para pegar. E não dá, uma tacada de sinuca não vai chegar nunca o Thiago Volpi naquela bola ali. Então ele é esse jogador. Mais um sinal de que ele é um grande craque é que ele se reinventa. Na carreira você tem gol de cabeça, você tem gol de perna canhota, de perna direita, gol de cavadinha, que hoje é o maior... apavoro para o centroavante. Estão aí os números do Arrascaeta, né? 43 jogos, ele já fez quase tudo que fez em 19, né? Incrível, assim. Já tem 18 gols, assistências menos, se tornou mais finalizador, mas, assim, a proporção de gol, né, por partida, né, de chances, aliás, de lances decisivos, né? É a mesma. Né? Então, isso que você falou de narrar a história, né? Eu acho que é importante perceber algumas coisas, assim. É uma história ainda longe de acabar, o namoro, o casamento, né, entre Arrascaeta e Flamengo. E nada leva a crer que o Flamengo esse ano não vai deixar de ganhar um título, nada leva a crer que nos próximos anos o Flamengo também vai seguir disputando e vencendo títulos com a Arrascaeta como protagonista. Quando essa história acabar entre Arrascaeta e Flamengo, a gente vai ver o final de uma história de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Assim, é impressionante o que ele vem construindo, com menos intercorrências que, por exemplo, teve Gabigol, que é um grande ídolo, por exemplo, o Bruno Henrique também, que tem polêmicas atuais na carreira dele, e o Arrascaeta vai sair. Gerson, por exemplo, que voltou, e o Arrascaeta vai sair como um dos maiores
maiores jogadores da história desse clube gigante que é o Flamengo. Vestindo a 10, né? Sobre o Bruno Henrique, a Duda falou de uma vitória do Flamengo nos tribunais, mas é normal, né? O jogador que é suspenso por um período longo, o clube normalmente consegue o efeito suspensivo para ele continuar jogando até o julgamento, o recurso definitivo. Já na justiça comum, o clube sofreu uma derrota. Um juiz manteve a decisão a favor de um ex-segurança do clube que atuou no resgate e na tentativa de socorro às vítimas do incêndio, né, no Ninho. E a sentença diz que tem um intuito nitidamente protelatório, ou seja, o Flamengo está querendo só empurrar a decisão para frente e não recorrer mesmo do mérito da questão, né? Então, a decisão anterior calculava em pelo menos R$600 mil a indenização a esse segurança, e o Flamengo agora recebeu também uma multa por causa dessa tentativa de protelar a decisão, né? Tá aí tudo sobre o Flamengo, e as expectativas sobre o Flamengo é meio sombria, né? Porque é Libertadores, e na Libertadores o Flamengo não tem desempenhado bem. Jogou bonito sim. Os jogos do Flamengo na Libertadores dentro do Maracanã deixou a desejar sim. O único jogo, que nem o Eric Faria falou, o primeiro tempo contra o Inter foi ótimo, e o primeiro tempo contra o Deportivo Táchira, se não me engano. Só foi um jogo, somando os dois tempos, que o Flamengo performou bonito. Nessa não, o Flamengo vai ter que contrariar todo esse histórico, jogar bonito, até porque tá jogando bonito no Brasileirão, cara. O que acontece quando vira a chave pra Libertadores? Isso aí tem que ser trabalhado mentalmente, largar todo o histórico, não pensar no passado e jogar bonito como vem jogando, cara. Ser superior e dominar tudo. O Estudiante, ele tem a questão física melhor. Os caras dão a alma, dão tudo, chega de carro em tudo. A nossa preocupação é não forçar muito e ter que lesionar um dos nossos também. Também tem isso, né? Mas o Flamengo vai tocar aquela bola, fazer o time correr. E quem corre atrás da bola cansa mais rápido. A verdade é essa. Beleza, o vídeo é só. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, dê seu palpite. O meu é 3-0 pro Flamengo amanhã. E você? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.